Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Essa data instituída pelo Papa Francisco logo após a publicação da sua encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum em 2015. Segue inspiração da Igreja Ortodoxa, que há anos celebra esse dia como um dia de oração pela criação. Então, que nós possamos nos unir a todos os cristãos numa só prece, pedindo ao Senhor que dê ao ser humano a capacidade de cuidar cada vez mais da criação, de vivermos em harmonia com cada ser. Então, convidamos vocês para hoje, então, iniciar conosco este tempo da criação, que irá se estender até o dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. Vamos, então, nesse espírito de oração, nos colocar em sintonia com toda a criação, com cada vida, com cada um que é filho, filha de Deus. Por isso, irmão e irmã, como dizia São Francisco de Assis. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do tempo da criação. Criador de todas as coisas, Tu és verdadeiramente comunhão de amor. Através de Tua palavra, criastes uma sinfonia de vida que canta Teus louvores. Por Tua sagrada sabedoria, fizeste a terra nossa casa comum, mãe das criaturas que Te glorificam em seu ser. Dia após dia Te proclamam, noite após noite, revelam Tua beleza. Chamaste a humanidade para cultivar e manter Teu jardim. Nos colocaste em relações corretas com cada criatura, para que pudéssemos escutar suas vozes e aprender como salvaguardar as condições para a vida. Mas nos voltamos só para nós mesmos. Fechamos nossos ouvidos aos conselhos de nossos semelhantes. Não ouvimos os gritos das pessoas empobrecidas e as necessidades das mais vulneráveis. Silenciamos as vozes daquelas que sustentam as tradições que nos ensinam a cuidar da terra. Fechamos nossos ouvidos à Tua palavra criativa, reconciliadora e sustentadora, que nos chamas através das Escrituras. Lamentamos a perda de tantas espécies e de seus habitats que nunca mais falarão.
Lamentamos a perda de culturas humanas, juntamente com as vidas e os meios de subsistência que foram deslocados ou pereceram. A criação grita enquanto as florestas crepitam e os animais fogem dos incêndios da injustiça que acendemos por nossa falta de vontade de escutar. Neste tempo da criação, oramos para que tu nos chames, a partir do arbusto ardente, com o fogo sustentador de teu Espírito. Sopra sobre nós, abra nossos ouvidos e mova nossos corações. Transforma nosso olhar interior, ensina-nos a contemplar tua criação e escutar a voz de cada criatura que declara tua glória, pois a fé vem pelo ouvir. Dá-nos corações para escutarmos as boas novas de tua promessa de renovar a face da terra. Ilumina-nos com a graça de seguir o caminho de Cristo, enquanto aprendemos a caminhar com leveza sobre este solo sagrado. Enche-nos da esperança de apagar o fogo da injustiça com a luz de teu amor curativo que sustenta nossa casa comum. Isso te pedimos em nome daquele que veio para proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Eis o meu povo, tempo favorável da conversão que te faz mais feliz, da construção de um mundo sustentável, casa comum é do Senhor quem diz. Eu te carrego sobre as minhas asas, te fiz a terra como Para este primeiro dia do nosso tempo da criação, escolhemos meditar a mensagem do Papa Francisco para esse tempo tão especial. Assim o Papa Francisco nos escreve: Queridos irmãos e irmãs, escuta a voz da criação. É o tema e o convite do tempo da criação deste ano. O período ecumênico começa no dia 1º de setembro com o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e termina 4 de outubro com a festa de São Francisco. É um momento especial para todos os cristãos, a fim de orarmos e cuidarmos juntos da nossa casa comum. Inspiração originária do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, este tempo é uma oportunidade para aperfeiçoarmos a nossa conversão ecológica, uma conversão encorajada por São João Paulo II como resposta à catástrofe ecológica pressagiada por São Paulo VI já em 1970. Se aprende a escutá-la, notamos uma espécie de dissonância na voz da criação. Por um lado, é um canto doce que louva o nosso amado Criador. Por outro, é um grito amargo que se lamenta dos nossos maus-tratos humanos. O canto doce da criação convida-nos a praticar uma espiritualidade ecológica, atenta à presença de Deus no mundo natural. É um convite a fundar a nossa espiritualidade na consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. Particularmente para os discípulos de Cristo,
Esta experiência luminosa reforça a consciência de que por ele é que tudo começou a existir. E sem ele nada veio à existência. Neste tempo da criação, retomemos a oração na grande catedral da criação, gozando do grandioso coro cósmico de inúmeras criaturas que cantam louvores a Deus. Unamo-nos a São Francisco de Assis, cantando: Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Unamo-nos ao salmista, cantando: Todo ser vivo louve o Senhor. Esta canção doce é, infelizmente, acompanhada por um grito amargo. Ou melhor, por um coro de gritos amargos. Primeiro é a irmã Mãe Terra, que grita. À mercê dos nossos excessos consumistas, geme implorando para pararmos com os nossos abusos e a sua destruição. Depois gritam as diversas criaturas, à mercê de um antropocentrismo despótico, nos antípodas da centralidade de Cristo na obra da criação, estão a extinguir-se inúmeras espécies, cessando para sempre os seus hinos de louvor a Deus. Mas gritam também os mais pobres entre nós. Expostos à crise climática, sofrem mais severamente o impacto de secas, inundações, furacões e vagas de calor que se vão tornando cada vez mais intensas e frequentes. E gritam ainda os nossos irmãos e irmãs de povos indígenas. Por causa de predatórios interesses econômicos, os seus territórios ancestrais são invadidos e devastados por todo lado, lançando um clamor quebrado ao céu. Enfim, gritam os nossos filhos, ameaçados por um egoísmo míope. Os adolescentes pedem-nos ansiosamente, a nós adultos, que façamos todo o possível para prevenir ou pelo menos limitar o colapso dos ecossistemas do nosso planeta. Escutando estes gritos amargos, devemos nos arrepender e mudar os estilos de vida e os sistemas danosos. O apelo evangélico inicial, convertei-vos porque está próximo o reino do céu, ao convidar a uma nova relação com Deus, pede também uma relação diferente com os outros e com a criação. O estado de degradação da nossa casa comum merece a mesma atenção que outros desafios globais, como as graves crises sanitárias e os conflitos bélicos. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Como pessoas de fé, sentimos-nos ainda mais responsáveis por adotar comportamentos diários, em consonância com a referida exigência de conversão. Mas esta não é apenas individual. A conversão ecológica, que se requer para criar um dinamismo de mudança duradoura, é também uma conversão comunitária. Nesta perspectiva, a própria comunidade das nações é chamada a empenhar-se com espírito de máxima cooperação, especialmente nos encontros das Nações Unidas dedicados à questão ambiental. Recordando a exortação de São Paulo para nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, choremos com o grito amargo da criação. Escutemo-lo e respondamos com os fatos, para que nós e as gerações futuras possamos ainda alegrar-nos com o canto doce da vida e da esperança das criaturas. Assim o Papa Francisco nos fala, animando-nos para a vivência deste tempo da criação. Tal tempo, que se estende até o dia 4 de outubro, quer ser um momento de muita reflexão. Para isso, nós convidamos pessoas que nos ouvem diariamente a relatar suas experiências no cuidado com a criação. Relatar cantos doces da criação, coisas bonitas, coisas boas que têm acontecido, ações de cuidado, como também gritos amargos, situações que necessitam de fato da nossa atenção, que nós possamos ouvir o grito da criação, como também ouvir seu canto tão doce. Então hoje, quem irá partilhar conosco será a Ana Lúcia, de Lavrinhas, em São Paulo.
Ela conta então um pouco da sua experiência naquela região. Vamos ouvir. Meu nome é Ana Lúcia, sou médica sanitarista, moro e trabalho num bairro rural, Capela do Jacu, situado ao pé da Serra da Mantiqueira, no município de Lavrinhas, em São Paulo. Infelizmente, meu relato é ainda do grito amargo da criação, pois sendo um bairro rural, ainda vivenciamos uma cultura de queimadas em grandes propriedades que frequentemente atinge grandes áreas de vegetação e até mesmo de queimadas em lixo doméstico e de podas em pequenas propriedades como chácaras e sítios. Portanto, a falta de uma estrutura adequada e sustentável no descarte, recolhimento e depósito final do lixo consiste num grande fator de risco para a proteção da vida. Essa situação me causa incômodo e sofrimento, e como parte de um projeto maior em elaboração, Comunidade Solidária, venho nos últimos anos trabalhando de forma individual durante os atendimentos médicos e de forma coletiva com os vizinhos de pequenas propriedades com o intuito de conscientizar sobre os efeitos ambientais nocivos das queimadas e de incentivar e buscar alternativas para lixo orgânico como compostagem e separação de lixo reciclável. Ainda, através de sistemáticas reivindicações e denúncias à administração pública, para que a própria prefeitura se conscientize da importância de criar e aplicar políticas públicas que coíbam essas práticas e se estruturar de forma sustentável para proteção e cuidado ambiental. Ofereço individualmente práticas como captação de água de chuva, plantação orgânica, compostagem, reciclagem de lixo, energia solar e diminuição de consumo, esperando contribuir desta forma para o canto doce da criação. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. No princípio era o silêncio. Ouvia-se apenas o suave assobio do vento. O assobio foi se intensificando e virou cantiga. Surgiu daí então a arte da criação. A cantiga engravidou-se de sabedoria e deu à luz a palavra. Cheia de contentamento, a palavra cresceu e floresceu no coração da terra, enchendo-a de esperança. Como não cabia mais em si mesma, a palavra transbordou. Decidiu então vestir-se de utopia. Cantou a alegria, ensaiou a liberdade, transformou-se em poesia, profecia libertária. Desde o princípio, cantiga, palavra e poesia guardaram cuidadosamente as sementes do reino. Então, certo dia, as sementes, fecundadas pela divina Ruá, Espírito de Deus, deram vida ao amor, a quem chamaram Emanuel, Deus conosco. Com ele, nele, por ele, inaugurou-se um novo tempo, uma nova humanidade. Ó Deus poderoso, até no silêncio posso te sentir. No ar que respiro, no meu caminhar, sinto os passos teus. Nas flores do campo, no mar e nos montes, vejo a tua mão. Toda a natureza mostra com certeza que és o nosso Deus. Deus
e a terra e a natureza louvam ao Senhor. Deus Criador, o céu e a terra e a natureza louvam ao Senhor. Chegamos assim ao final da nossa primeira reflexão neste tempo da criação. Convidamos você a enviar para nós um áudio de no máximo 3 minutos, falando então da sua experiência, da experiência da sua comunidade, da sua pastoral, movimento, sobre o cuidado da vida, o cuidado da criação. Assim nós vamos partilhando a vida ao longo de todo esse tempo e mostrando que é possível fazermos diferente. É preciso estarmos neste mundo como irmãos e irmãs, e cada ação é importante. Rezemos então a oração que o Papa Francisco, ao final da Laudato Si, reza conosco. Senhor Deus uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumento do vosso carinho por todos os seres dessa terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Aqui é a Neide de Volta Redonda e eu vou apresentar para vocês agora o som dos pássaros e das águas da Cachoeira de Dores do Turvo, em Minas Gerais. Contemplação e gratidão ao Pai por tamanha beleza.